7 de junho de 2013, Anápolis, Goiás. Jean Paiva contava os meses para se tornar dentista e trabalhar no consultório da família junto com seu pai. Na festa organizada por ele para comemorar a semana acadêmica, com certeza, essa imagem dos dias futuros de trabalho passava pela sua cabeça. Mas esse e todos os outros sonhos do jovem universitário seriam apagados para sempre quando Paulo Vitor chegasse ao local. Confira a análise da doutora Solange Beretta sobre o caso, a investigação e o júri que aconteceu mais de 10 anos depois. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desse encontro tão prazeroso que é para mim, com certeza, para você, que é com a nossa amiga Solange Beretta. Não vou te chamar de doutora nenhuma. Solange, minha querida, como está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Saudade presencial, quero logo você presencial aqui. Solange, esse caso que a gente vai falar agora é do Jean Paiva. Eu tive uma entrevista com o pai, também entrevistei o promotor, mas eu sempre gosto da sua análise como um todo, porque você consegue trazer todo o ambiente, você abarca muito bem a pessoa, a justiça, o jurídico e todo o resto. O que você tem para me contar desse caso do Jean Paiva? Então, o caso do Jean foi um crime que vitimou um rapaz muito jovem, num ambiente em que jamais se poderia imaginar que aquilo pudesse ter acontecido, né? Um ambiente de festa, um ambiente com jovens, com famílias, com crianças, com os professores, né? O corpo docente também encontrava-se presente nessa festa, e por um motivo tolo, um motivo bobo, né? Acabou gerando uma confusão em que o autor do crime acabou esfaqueando, né, dando um golpe com um canivete que ele portava numa região vital da vítima. Todo instrumento pérfuro cortante, ele causa danos graves se o golpe for desfechado justamente numa região nobre do corpo. E foi o que aconteceu, né? Foi qual região? Foi aqui do lado? Foi entre as costelas, né? E acabou perfurando e atingindo o coração. E ele teve uma hemorragia que não pôde ser estancada e acabou levando ele à morte. Eu vi que foi muito questionada a demora no julgamento. Porque aconteceu em 2013, né? 2013, foi julgado esse ano. 2024. E eu fui analisar o processo, o que teria acarretado essa demora. Em primeiro lugar, como eu já disse outras vezes aqui no canal, sempre que o réu encontra-se solto, né, a prioridade de julgamento acaba sendo dos réus presos. Então, as pautas de julgamento, elas são feitas de forma a acomodar aqueles casos em que você tem um réu preso, né? Porque ele está sofrendo já um constrangimento, né, da prisão, e ele precisa ser julgado antes dos réus que se encontram soltos, ainda que cumprindo algumas medidas cautelares. E foi o que aconteceu nesse caso. O Paulo Vitor, que é o autor do crime, ele foi preso em flagrante,
Porém, o advogado ingressou com um habeas corpus e foi concedida a liberdade provisória ao réu até que ele fosse julgado. E isso, claro que já por si acarreta uma maior demora no julgamento do acusado. Eu vi também que várias testemunhas eram testemunhas que não moravam no local dos fatos. Isso faz com que, para que elas sejam ouvidas, sejam expedidas cartas precatórias para as comarcas onde elas residem. Isso também faz com que haja uma demora maior. Então, imagine que podem ser arroladas até 8 testemunhas. Imagine o seguinte: se o Ministério Público arrola o máximo de testemunhas e a defesa também, nós temos 16 testemunhas, supondo que metade delas sejam moradoras de comarcas diversas de onde ocorreu o crime, você vai ter audiências marcadas em datas diferentes e até que todos esses depoimentos venham para os autos, acaba acarretando uma demora maior também na conclusão da instrução. A primeira fase do júri é uma fase em que não há de se falar em inocência e culpa, há de se falar somente se aquele crime ocorreu, se vitimou determinada pessoa e foi em razão da conduta do réu que aquela morte ocorreu, e é o suficiente. Então, essa dilação probatória, ela não precisa ser tão longa. Esse caso não era um caso em que havia a necessidade de ouvir-se tantas testemunhas. Bastaria que eu tivesse uma testemunha dizendo que naquele dia, naquele local, ocorreu uma briga e que essa briga foi decorrente de um motivo fútil e que o réu, de posse de uma arma branca, né? Nós chamamos de arma Sim. branca, que é um instrumento pérfuro cortante, no caso canivete, se utilizou desse canivete, atingiu a vítima e a vítima faleceu em razão dos ferimentos causados pelo canivete. Claro que há casos em que você precisa ouvir mais testemunhas nessa primeira fase, mas essa primeira fase é uma fase mais para se provar a materialidade e a autoria, e as qualificadoras, é claro. Então, ouvir-se muitas testemunhas nessa fase, às vezes não é interessante. É interessante ouvir as testemunhas daí em plenário, porque é ali que nós vamos apresentar a prova aos jurados. Então, até alguns detalhes maiores sobre os fatos, sobre quem era o acusado, né, quem é o acusado, e quem era a vítima, seria melhor, assim, a explanação melhor seria feita no júri. E ali se insistiu muito na oitiva de testemunhas, muitas não foram encontradas, então, para uma testemunha, eu vi que foram expedidas 2 a 3 cartas precatórias, porque ela não morava mais naquele local, se procurou outro endereço, e tudo isso demanda tempo, né? Porque eu também dependo da pauta de audiências do juízo deprecado, ou seja, para onde eu mandei a carta precatória. Mas desculpa te cortar, mas quem pedia mais essas testemunhas? A defesa ou a acusação? Não, ali até a própria acusação. E eu ali... Para saber se era manobra de estratégia para ficar adiando, não. Sim, tinha da defesa, mas eu não vi muita manobra da defesa nesse caso aqui para postergar esse julgamento. Houve sim, depois, quando foi pronunciado, houve recurso, foi para o Tribunal de Justiça, tentou-se um recurso especial também
e que ele foi conhecido, porém não foi dado andamento no recurso, porque não se questionava ali a não observância de uma lei federal. Porque não vai se analisar no recurso especial provas. As provas são analisadas pelo Tribunal de Justiça. Somente é cabível um recurso especial quando aquele que recorre comprova que houve a não aplicação de uma lei federal. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele não analisa a prova. O Supremo Tribunal Federal não analisa a prova, ele só vai verificar a constitucionalidade ou não de alguma norma que deixou de ser aplicada ou foi aplicada de forma incorreta. Então, é muito quando se diz, nós temos uma terceira instância, na verdade, ela não é uma terceira instância, o STJ nem o STF, porque eles não analisam a prova. A prova é analisada em primeira instância e depois no tribunal. Entendi. Não se vai questionar essa prova nos outros tribunais, vai se questionar somente a aplicabilidade ou não de uma lei federal ou a inconstitucionalidade de alguma conduta praticada durante o processo, né? E ali, no caso, não foi cabível o recurso especial e devolveu-se, então, o processo para a primeira instância para designar o júri. O que eu pude perceber é que, apesar de Anápolis não ser uma cidade pequena, é uma cidade com grande relevância no estado, né, de Goiás, ela me parece que o cargo de promotor do júri, ele ou ficava pouco tempo no cargo, o promotor titular, e logo se promovia para outro cargo, ou não era colocado em concurso esse cargo. Então, você acaba tendo uma rotatividade de promotor que não é saudável, para o bom andamento do processo, né? E isso aconteceu, a gente verifica que isso aconteceu. Inclusive, o próprio promotor, ele comenta acerca disso, de não ter promotor titular, de ter um excesso de trabalho na comarca. Isso é muito comum, Beto. Eu falo pela experiência que eu tive no estado de São Paulo, isso é muito comum. Existem comarcas, não sei se é o caso de Anápolis, acredito que não, mas existem comarcas que são consideradas de difícil provimento. São comarcas para as quais os promotores ou os juízes não se inscrevem para se promover para aquelas comarcas, ou pela distância da capital, ou por não ser de interesse de vários, promotores ou juízes que estejam pleiteando uma promoção àquela localidade. Inclusive, acredito eu que em outros estados também, mas em São Paulo, com certeza, algumas comarcas que são consideradas de difícil provimento, elas têm um atrativo financeiro maior, ou pelo menos tinha, hoje não sei mais como é, para que o promotor acabe se promovendo para aquela comarca. Só que também a estada dele naquela comarca às vezes é muito breve, logo abre concurso de promoção ou de remoção para outra comarca e o promotor ali fica 3 meses, 2 meses, 5 meses, o que é muito pouco. Então, comarcas maiores tendem a ter uma permanência muito mais longa dos promotores de justiça e dos juízes, até porque aí também para nova promoção, para a capital, por exemplo, né, houve até uma mudança grande na lei que fez com que os promotores ficassem mais tempo nas suas comarcas, mas essa permanência ela é muito interessante, ela é muito importante, porque o promotor acaba tendo
um domínio maior sobre tudo que acontece nos processos. Ele acompanha desde o inquérito até o final, durante os anos todos que ele ali permanece. Então, eu percebi que ali havia uma troca muito grande de promotores, né, naquela comarca. Isso também prejudica. Então, todos esses fatores acabaram fazendo com que esse julgamento demorasse tanto tempo para ocorrer. Isso é péssimo, isso é muito ruim. É ruim em todos os sentidos, né? É ruim para o réu, que não vê a sua situação ser definida, porque o réu também, Claro. em princípio, né, tem interesse em que a situação dele seja definida. É muito ruim para o próprio julgamento em si, porque testemunhas são pessoas, pessoas se mudam, pessoas morrem, pessoas adoecem, Esquecem. esquecem. O tempo, ele é horrível, né, para um julgamento. Ele é muito ruim. Detalhes são perdidos no meio do caminho. Eu já tive casos em que a testemunha acabou tendo uma doença e que comprometia a memória. Nossa. Veja o Pode quanto isso morrer. prejudica. Pode morrer, vários casos em que a testemunha falece. Então, e a prova testemunhal, ela tem essa característica, ela perece. A É. prova pericial não, né? Ela permanece como um documento nos autos. Sim. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Foi feita uma primeira designação de julgamento e acabou não ocorrendo por ausência de advogado. O advogado, ele ficou doente, né? Apresentou um atestado médico, mas também ausência de promotor, porque o promotor teria uma outra audiência em outra comarca. Então, veja, era um promotor que estava acumulando mais de um cargo em lugares diferentes, né? Sim. Isso tudo atrapalha muito. Essa organização judiciária, né, acaba fazendo com que isso possa ocorrer. Então, não houve aí, não vi nos autos nenhuma manobra da defesa com essa intenção. De ficar Existem casos postergando. que isso ocorre. Uma Sim, existem pergunta, casos. Solange. Ele não é preso, ele é preso em flagrante, mas ele sai. O que Sim. faz ele sair? Porque o que acontece? A gente vai entrar no crime em si, mas ele enfia lá o canivete no Jean e ele foge. Sim, ele tenta fugir, né? Ele tenta, ele é pego, né? Ele é apanhado logo em seguida Tá. ao E fato. o que que dá de caracter? Porque ele tentou fugir, de alguma maneira ele tentou fugir. O que que dá Sim, para ele poder não responder preso? veja, Beto, a lei ela é bem aberta no sentido, né, de permanecer ou não preso determinada pessoa. Ali no caso, verificou-se os bons antecedentes, a residência fixa, Ele era muito jovem ainda também, né? Ele não tinha né? nenhum antecedente. Não, não tinha nenhum antecedente, né? Havia, né, pelo que eu vi do relato do promotor, da entrevista do promotor, não sei se essa já foi ao ar ou não, Não, ou se só... depende da hora que a pessoa vai ver, porque ela pode. É, Há também uma entrevista com o promotor. A gente não sei se vai sim. agora, se já foi antes. Vai depender. Mas, enfim, o promotor ele comenta, né, dessa tentativa de fuga do acusado, mas ele é pego em flagrante, ele é autuado em flagrante. O Tribunal de Justiça entendeu que não havia necessidade de mantê-lo preso até o julgamento. E a partir daí a gente sabe que as coisas demoram a acontecer, né? Claro que a ele foram impostas algumas condições para que ele ficasse solto. Ele muda-se de cidade por alegar, né? Ele sai de Anápolis por alegar que não tem mais ambiente ali naquela cidade para continuar desenvolvendo a sua atividade profissional, Que é e aí acaba veterinário, não se é isso? mudando. Como? Que ele é veterinário. Ele é veterinário, né?
e também recém-formado, também era um rapaz jovem, né? E ele acaba indo para outra cidade, para sua cidade de origem, se eu não me engano, é para Séries que ele acaba se mudando. E daí, o que acontece? Claro que todas aquelas condições que lhe foram impostas para que ele ficasse em liberdade até o julgamento, elas têm que ser fiscalizadas a partir de então pela justiça na cidade para onde ele se deslocou. Que é tipo, não Né? viajar, não sair, aquelas coisas? Isso, ele não, ele precisaria de uma autorização judicial para se ausentar da comarca por mais de 8 dias, né? Ele precisa da autorização. Ele não pode estar fora da sua residência após determinado horário. E veja, esse é o nosso grande problema, a fiscalização dessas condições. Porque ele não Né? estava de tornozeleira, né? Não, Não. não, não. E acredito que naquela época também não era É porque é muito 13, né? comum. 2013. Sim, 2013, fazia muito tempo. E a tornozeleira, ela, a gente sabe, né, por notícias que a gente acaba lendo, que não existe um número suficiente de tornozeleiras para todos aqueles que estão em liberdade provisória. E ali você precisa de uma fiscalização. O que eu vejo de diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem um agente de condicional, né? Então, acredito eu que isso devesse ser criado no Brasil. O agente de condicional, agente fiscalizador de condições impostas àquele que está em liberdade provisória. Não só ele iria receber este acusado mensalmente num seu gabinete de trabalho, mas ele também poderia dar incertas, né, fazer visitas ao local de residência para poder ter elementos se eventualmente houvesse o descumprimento dessas condições. Eu acredito que ajudaria muito se fosse criado este cargo para que houvesse essa fiscalização. Porque, na verdade, no fim, quem acaba tendo que fiscalizar se houve ou não o cumprimento das condições é a família da vítima, se a vítima faleceu. E veja, nós tínhamos aí uma vítima que morava numa cidade, a família da vítima morava a mais de 300 quilômetros de Anápolis, ele já não morava mais em Anápolis, portanto, aqueles amigos da vítima que poderiam eventualmente ir até o juízo e informar eventual descumprimento, já não poderiam fazê-lo, porque ele voltou para a sua terra natal. E na sua terra natal, sabe-se lá se as pessoas tinham conhecimento disso, ou se tinham o conhecimento, eram amigos também do próprio acusado. Sim. Entendeu? Então, no fim, isso também. Mas ele descumpriu, é isso? Ele descumpriu. Não há, então. O que foi juntado foram fotos das redes sociais. Do Paulo Mas Vitor. ali, do Paulo Vitor. Que é o autor. Mas ali você não tem como confirmar se ele viajou realmente sem autorização por mais de 8 dias. Você não tem como saber qual foi o horário que aquela foto foi tirada e se aquilo era dentro de um ambiente residencial ou não, que horas que aquele fato ocorreu, e não foi comunicado o juízo a tempo para que fosse revogada, então, a liberdade provisória e ele retornasse ao cárcere para ser julgado. Isso eu via muito no meu gabinete. A família da vítima vinha me comunicar. Olha, doutora, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. E eu tinha que... O que me cabia fazer? Por favor, tire foto, né? Guarde, tenha alguma documentação que você possa me trazer
para que eu possa juntar ao processo e daí pedir a revogação da liberdade provisória. E às vezes isso ocorria. Então você não tem alguém que fiscalize. É uma falha grande do Estado essa não fiscalização, porque no fim a pessoa fica leve, livre e solta, exceto se ela, por um acaso, for abordada na rua pela polícia fora daquele horário. O policial verifica que ele está em liberdade provisória, que existem condições e ele está descumprindo. Caso contrário, como que o juiz vai saber? Então, há a necessidade da implantação desse sistema de fiscalização mais efetiva, né, por parte do Estado. Veja, eu não posso transferir essa obrigação para a família, e no fim você acaba transferindo para a família. Isso na hipótese do réu continuar residindo na mesma comarca. E para a família da vítima, que já está vivendo um luto, que está vivendo a espera da justiça e tem que passar a ser agente descondicional. Não é o papel, já é muita coisa. Exatamente, e a prova fica difícil para ela também. Sim. Porque, veja, que prova que eu vou fazer? Vou tirar foto, vou levar testemunha. Veja qual é o aparato todo que essa família da vítima precisa ter para comunicar ao juiz o descumprimento de condições. Sim. E, infelizmente, foi levado, essas fotos foram trazidas aos autos. Do Paulo Vitor fora, em princípio, fora do... que estaria, em tese, descumprindo condições durante, né, o tempo em que ele estava solto e antes do julgamento. A juíza que presidiu o julgamento levou isso em consideração e, portanto, o prendeu após o julgamento. Isso que faz ele ser preso depois do julgamento. Mas o Tribunal de Justiça foi impetrado um HC e o Tribunal de Justiça falou, olha, não há notícia do descumprimento. Aquelas fotos só por si não são o suficiente. E a juíza também não fundamentou a decisão dela na inovação legislativa de que, após ser julgado pelo tribunal do júri, a prisão tem que ser imediata. Há interpretações nesse sentido, de que não há necessidade de se aguardar o recurso. E, mesmo assim, nós sabemos que há casos em que o Tribunal de Justiça, mesmo assim, entende que a pessoa deva aguardar os recursos, né, interpostos. Então, nesse caso, foi julgado o HC, após o julgamento no Tribunal do Júri. 2 desembargadores entenderam por conceder a liberdade provisória dele até o julgamento, recurso de apelação, e entendeu que não, né? Houve um voto divergente. Porém, agora vai se esperar mais outro tanto de tempo até ele estar solto, volta a não ter prioridade no julgamento, que essa prioridade no julgamento também é dos recursos, também se aplica aos recursos. Então, agora nós vamos ter alguns anos ainda, muito provavelmente esse júri não será anulado, porque ele foi de acordo com as provas dos autos, né? Não vejo que tenha ocorrido, apesar de não ter assistido ao júri, mas eu acredito que dificilmente vai se conseguir uma anulação desse júri por ter sido veredito contrário à prova dos autos, porque a prova dos autos é no sentido de que ele foi o autor e de que ele não agiu em legítima defesa, conforme ele alegou. Há um trabalho muito bem feito pelo Instituto de Criminalística, no sentido de comprovar que a versão por ele apresentada tecnicamente não tinha respaldo probatório. Então, quando ele diz que ele somente tirou o canivete e foi para cima da vítima porque ele estava sendo agredido pela vítima,
e por mais outras pessoas naquele momento. Inclusive, ele nem diz que direcionou esse golpe contra a vítima, mas ele, Foi a a esmo. esmo, ele desferia os golpes, e a perícia derruba essa versão pelas lesões que a vítima apresentava e pelas lesões que o réu também apresentava. As lesões apresentadas pelo réu, elas são compatíveis com o relato das outras testemunhas, de que ele se lesionou sim, mas posteriormente Porque as pessoas foram ao para cima crime. dele. Porque Exatamente. o que acontece? Foi uma festa universitária que o Jean era um dos responsáveis pela organização, faltou o chopp, daí puseram chopp, aí ele passou na frente, ele nem era daquela turma, a namorada dele que era daquela Um turma. outro, o Paulo Vitor, ele vai a essa festa com a namorada era estudante de odontologia, Isso. então ela praticamente que leva o namorado para a Sim. festa. Termina o chopp, vão buscar mais chopp, e quando o chopp chega, é claro, as pessoas estavam esperando, talvez uns um pouco mais afoitos ali para serem servidos e tudo mais, e um rapaz, que é chamado Pedro, né, que é uma das testemunhas, que inclusive não foi localizada depois para ser ouvida, Ele não ele, foi esse. não, Ele é uma peça importante, porque por conta de ele e o Paulo Vitor tudo acontece, né? sim, sim. Mas o Diogo era o amigo do Pedro que levou o Pedro para essa festa. O Diogo era da turma Da de Donto lá. odontologia. E deve ter sido, Beto, são mesas provavelmente muito longas, em que há aquela fila, né? Eu chamo de fila A brasileira, em quem está na fila aquele, né? Eu estou depois daquele, Eu né? sou Não amigo dela que está existia. na frente, mas ele está lá atrás. Exatamente, está guardando o meu lugar. Então, não era uma fila indiana em que era respeitada a ordem de chegada. Muito provavelmente as pessoas ficavam em volta dessa mesa e acabavam colocando o braço para serem servidas, né? Eu acho que cada um já tinha o seu copo, acredito eu que funcionasse nesse sistema, e a pessoa colocou a mão na frente, foi repreendida pelo réu, de forma grosseira e já mostrando a agressividade dele, né? A falta de tolerância, porque ele chega a discutir com esse rapaz, ele mostra para esse rapaz o canivete ainda fechado, Ele mostra como uma ainda ameaça. fechado, exatamente, como dizendo assim, olha, é Olha o que eu melhor tenho você aqui. me respeitar, porque não sou só eu estou aqui, estou armado, né? Só que essa notícia chega aos ouvidos do Jean, não sei se com o detalhe do canivete, eu acredito que não. E ele vem para saber o que está acontecendo. E a partir dali, o outro, uma pessoa intolerante, né, não admitiu ser questionado sobre o que havia ocorrido. E nesse momento ele avança contra o Jean. E o Jean reage a esse avanço. Os dois acabam se atracando e caindo no chão. Tanto é que as lesões no Jean eram compatíveis com esse Com essa tipo, dinâmica. essa dinâmica. Ele tem arranhões nos braços. E o Paulo Vitor, ele diz que foi atingido por um soco. Ele não tem nenhuma lesão compatível a um soco que tenha sido dado, né? E foi realmente uma briga de baixa tensão. Não houve grandes lesões nesse embate entre os dois. E vem aí pessoas separando aquela briga, e quando ela já não mais existia, o autor do crime saca do seu canivete, vai para cima do Jean, e acaba atingindo mortalmente o Jean, né? Ali, veja,
eu talvez, né, tivesse ainda colocado mais uma qualificadora, que seria a qualificadora do recurso que impossibilitou a Ou a defesa da defesa. vida. Ele foi por Por quais quê? que ele foi pronunciado? Pelo quê? Só uma, por motivo fútil, Tá. né? O motivo, só pela motivação. Mas veja, isso sempre era muito discutido em plenário. Se já existem jurisprudências a respeito também, né? Só que a jurisprudência, as decisões dos tribunais, elas são tomadas para determinados casos. Então, você não pode simplesmente colocar um carimbo, né? E falar, não, A partir de agora é se assim para todo houve mundo. exatamente. Se houve discussão anterior, se houve embate físico anterior, não há de se falar em surpresa. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se nós estamos brigando naquele momento e a pessoa saca um canivete, eu vejo o canivete, aquilo não é surpresa para mim. Mas se aquela briga ela cessou, eu já me desarmei, né, psicologicamente, já não estou mais na vibe de brigar. Imagino que o meu adversário também não. E ele, de repente, sem que eu soubesse, inclusive, que ele estava armado, ele vem e desfecha contra mim um golpe com um canivete, isso me surpreendeu. Né? Então, não é bem assim. Então, se eu tenho, por exemplo, uma animosidade com você, já discutimos, já nos empurramos, já nos xingamos. Depois de 3, 4 dias, você, sem que eu percebesse a sua presença no local, vem pelas minhas costas e me esfaqueia, eu não posso dizer que não houve surpresa, houve surpresa. Então, não é porque houve uma discussão anterior e nem que essa discussão tenha ocorrido há pouco tempo ou há poucos minutos. Eu não estou esperando por aquilo. Tem que ser algo que eu estou vendo o ataque efetivo. Ali poderia-se ter até cogitado de mais uma qualificadora. Com relação à pena, houve, pelo que eu vi o promotor falar, ele pede o aumento de pena, porque ele entende que não foram analisados todos os requisitos do artigo 59. A pena dele foi de quanto? Foi de 12 anos, que é a pena mínima. Mas por quê? Veja, Beto, nós temos todo um regramento para aplicação da pena. Para que o juiz leve em consideração o artigo 59, as consequências, são consequências excepcionais. Então, veja, uma pessoa morta, né, no caso de um homicídio, é uma consequência natural, se ela tem pai e mãe, que esse pai e essa mãe fiquem sem o filho. É uma consequência natural. A consequência, vamos dizer, extraordinária é se esse pai e essa mãe dependiam financeiramente desse filho. Se essa pessoa que faleceu, ela tinha filhos e deixou órfãos, é uma consequência natural do crime. Tem que ser algo que supere o que é a natural. naturalidade. Aí por isso que a pena vai ficando maior. Exatamente. Que no caso do Jean, então, os pais não dependiam dele financeiramente, ele não tinha filho. Claro que as consequências... emocionais, eu acho que deviam ser levadas em conta. São imensuráveis, mas é uma consequência que a lei atribui como sendo uma consequência natural de um homicídio. E por isso a pessoa já está sendo punida, certo? Entendi. Agora, se com aquele crime eu gero consequências desastrosas, não que não tenha sido desastrosa, eu tenho medo até de não ser bem. Eu entendi o que você está querendo dizer, que assim, por exemplo, o pai do Jean, você vê na entrevista com o pai do Jean, a vida dele acabou lá atrás em 2013. Mas é natural que ele perdeu o filho. Se ele tivesse, eu entendi, tem que ser um extraordinário. Apesar de ser destruidor, e para mim devia ser botar a pena em 100 anos,
Não é assim que a lei funciona. Para você sair de 12 para 30, tem que ter aquelas qualificadoras e também, além da qualificadora, dentro dela, ter uma coisa a mais do que aquilo. O artigo 59, que é das circunstâncias judiciais, ele vai analisar a culpabilidade do réu, as consequências do crime, a motivação do crime, enfim, várias análises vão ser feitas. E é ali que o juiz pode aumentar. Ali, no caso, veja, a culpabilidade, ela não extrapola o normal da culpabilidade de um homicídio, entende? Então, ali para o juiz utilizar-se do artigo 59 para majorar aquela pena mínima, ele teria que fazer um exercício muito grande de imaginação. Há juízes que são mais criteriosos e acabam se apegando a vários fatos, né, para poder exacerbar essa pena. E o que acontece? Quando vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça fala, não, isso aqui não é a consequência natural do crime. Entendi. A pessoa deixar pai, deixar mãe, deixar filhos, né? Então a dosimetria da pena está correta, 12 anos. Vamos dizer, não houve um erro grosseiro na aplicação da pena. Pode ser que o tribunal majore? Pode ser. Eu não vi a argumentação do Ministério Público, né, nas razões de apelação. Pode ser que o tribunal seja sensível e acabe majorando, mas eu não acredito, né, e aqui salvo o melhor juízo e com todo respeito ao promotor de justiça, eu não acredito que consiga aquilo que ele pretende, que seria uma pena de 18 a 22 anos, né? Eu não consigo, pelo que nós vemos na prática, no dia a dia da aplicação da pena e das revisões feitas pelo Tribunal de Justiça. E nós vamos ter também aí um tempo grande de espera para que essa pena seja efetivamente cumprida, né? Sim, porque nós vamos ter agora o recurso para o Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça vai se tentar, provavelmente, um recurso especial, então vamos colocar aí mais uns 5, 6 anos, talvez, né? De 4 a 6 anos para que haja uma resposta e uma coisa julgada, né? O trânsito em julgado. O famoso trânsito em julgado. Para daí sim ser expedido o mandado de prisão e iniciar-se o cumprimento da pena, né? Uma coisa que me chamou a atenção também, que diz assim, não, só houve a perfuração de 3 centímetros, né? Na verdade, não foi bem isso. A lesão de entrada. 3 centímetros, mas não a profunda, tanto pelo coração dele. Mas só que ele tinha 8 centímetros de lâmina. Ninguém ia né? Se eu tenho 8 centímetros, o coração não é tão perto. Eu dou a estocada, eu vou até o cabo. Até o final, lá. Né? E até para chegar, porque o coração, a gente fala que fica no lado esquerdo, mas na verdade ele fica no meio. Ele pende para o lado esquerdo. Ele tem a ponta de baixo dele. Isso. E foi justamente ali em que ele vou chegar até aqui, né? Porque é aqui, ó. E foi aqui, pela costela, aqui. Né? Foi entrou entre direto. As costelas, né? Se tivesse pego na costela na caixa torácica, não entrava. Se tivesse pego em cima do osso da costela, né? Ele teria... ou desviado ou parado. Mas conseguiu passar entre as costelas e perfurar e chegar até o coração. Ele falou no julgamento por que ele levou esse canivete? Eu sei que veterinário usa. Eu não tenho essa notícia. Acredito eu que ele tenha mantido aquele interrogatório, né, em que ele diz que ele foi abordado pelo Jean, e o Jean chamou mais pessoas, e eram 4, 5 pessoas. Não, por que ele portava o canivete? É porque ele é veterinário. Era um material de
de trabalho dele. Acredito, olha, e eu vou ser bem sincera, Beto, nós estamos falando, né, a profissão dele de veterinário, ele tinha acabado de sair, até nem teria problema nenhum, e a gente vê isso muito no interior. Você, em Piracaia, já deve ter visto. Eu, quando morava no interior de São Paulo, porque era um canivete Em Piracaia, pequeno. eu chego em Piracaia, no sítio da minha mãe, na sexta, só saio dele na segunda, não saio. E lá dentro tem ninguém com canivete. Tem lá o pessoal. Mas se você vai no interior, eu morei muito tempo no interior, e meu sogro tinha fazenda também, e é a coisa mais normal do mundo ter aquele canivetinho. Sítio, não, já vi, claro, tô brincando. Canivete, então, mas né? Aquele canivete. Agora, veja, ele deveria ter, no momento que ele chega na festa, ter tirado. Talvez fosse um hábito, veja, não estou passando pano para o réu, não, foi um crime horrível. O que eu estou dizendo é o seguinte: ele até poderia estar com o canivete, o que ele não poderia era ter tirado o canivete. Então, era só falar, o problema não é ele estar com o canivete, o problema é que assim, uma pessoa que está portando uma arma tem que saber que não deve usar essa arma. Sim. Então é uma questão assim, ele não pode pegar o canivete como força maior e falar para o cara, não se mete comigo não. Porque uma pessoa que então, ele não está usando canivete porque ele é veterinário, ele está usando canivete porque ele é valentão. Segundo, agora eu não lembro quem se foi promotor, o pai do Jean, acho que é o promotor que fala que ele tem um histórico de Pois é, mas nada disso há nos autos. Não tem, né? Entendeu? Que constrói o perfil do personagem lá. A personalidade, porque até o juiz poderia, diante de um depoimento que trouxesse para os autos a informação de que ele era uma pessoa dada a brigas, né? A confusão e tudo, se isso estivesse nos autos, isso poderia ter sido utilizado pelo juiz para exacerbar a pena, para elevar a pena do mínimo legal. Mas, pelo que eu vi dos autos, não havia nos autos essa informação. Não havia. Não sei se em plenário alguma testemunha mencionou. Eu vi que o promotor disse que havia notícias, mas veja, haver notícias é uma coisa, estar nos autos é outra coisa, né? Infelizmente, por isso que eu falo, o processo ele tem que vir com tudo aquilo que a gente possa trazer. E, nesse caso, a gente tinha uma dificuldade grande, a família morava longe, a família não podia estar ali até angariando mais informações, né? O que é uma pena. Mas isso é obrigação do promotor, angariar. Sim, mas veja, eu vou, então você só vai ter um caso, você vai ter que ter um promotor por caso. Eu entrevisto familiares, todos eles falam, eu fui atrás para ajudar, eu fui descobrir tal coisa, eu achei tal pessoa, descobri que ele fazia isso. Infelizmente, nessa hora, a família vira a voz da vítima, o maior investigador possível, a pessoa que vai analisar, porque é quem mais tem o interesse imediato, né? A ponta final ali. E falta mecanismo para o promotor. Veja, o meu interesse, quando eu atuava, era enorme. Mas eu não podia, simplesmente, para angariar essas outras informações, expedir ofício para o delegado de polícia para que ele ficasse de olho no acusado para ver se ele estava se metendo em alguma confusão, se não estava. E a minha obrigação é trazer as testemunhas para os autos que fale sobre o crime e sobre a personalidade do acusado. Se aquelas pessoas não conhecem o acusado de outras, né, situações, como que eu vou buscar essas pessoas? Né? Eu teria que ter, promotor de justiça, teria que ter uma equipe que pudesse sair a campo, e isso não existe, para investigar essas situações. As pessoas vão dizer, nós pagamos imposto para que isso seja feito. Sim, mas não existe mecanismo do Estado
que permita ao promotor buscar essas informações. E não existe orçamento, Solange. Não, assim, eu pago imposto, mas meu imposto não é para uma coisa, não determino. Meu imposto é para... O imposto ele vai desde a prefeitura, o Estado, o governo federal. O imposto ele é um pouco para cá, não adianta. Eu pago... Por isso que a gente tem que dar o máximo de si dentro daquilo que nos é disponibilizado pelo próprio Estado. Então, às vezes, quando os advogados no júri falavam, se a promotora, com a força do Estado, com o peso do Estado, eu falei, nossa, o peso do Estado só me acaba, porque ele é tão pesado que eu não consigo andar. Grandes defesas têm, como é que eles chamam? A investigação combativa, uma coisa assim. Hoje já tenho conversado com advogados criminalistas. Eles contratam detetives. Que é igualzinho o americano, já que nem indico a série Good Wife, para quem quiser ver, que aparece bem isso, que você tem a Kalinda, por exemplo, que é a investigadora das investigadoras. Eles contratam peritos, eles contratam técnicos. E os promotores também têm. Também tem, mas divide com mais gente, também né? Tem, né? Sim, com certeza, mas eles têm. Nós, no Ministério Público brasileiro, os promotores lá nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Eu achei que você estava falando aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil até foi criado um cargo dentro do Ministério Público, pelo menos em São Paulo, de agentes, né? Mas o número de cargos não é tão grande assim, e é mais para investigações complexas que são normalmente desenvolvidas pelos GAECos. O que é GAECO? É aquele grupo de atuação especial contra o crime organizado. Tá bom. Tá? Então, os GAECos, eles têm esses agentes, né? Então, tem agente que é especializado em informática, outro é um agente de campo, outro vai buscar informações em documentos e tal. Mas o promotor de justiça que atua nas varas criminais, nas varas do júri, eles não têm esse profissional que o GAECO tem, né? Não tem, que vai a campo atrás, né? Imagine, São Paulo, né, capital, quantos homicídios existem por dia, quantos inquéritos policiais, quantos processos. Então, você imagina que você precisaria ter uma grande equipe, também não são todos os casos que há essa necessidade, mas uma grande equipe para poder trazer para o promotor de justiça aquilo que a gente acaba dependendo que seja trazido pela vítima, pela família da vítima. Então, por isso que eu digo da importância do assistente de acusação, que não é todo mundo que tem condições de contratar um assistente de acusação, né? E mesmo assim precisa ser um assistente de acusação que tenha também pessoas que façam esse trabalho de pesquisa, de investigação. Ele não vai atuar só juridicamente. Juridicamente, o promotor atua. Já tem, eu falo isso, assistência de acusação. Ele vai trazer aquilo para rechear, né, para ilustrar aquela acusação. Por isso que eu falo da importância do assistente de acusação para trazer subsídios para o promotor, porque a parte jurídica, o plenário, isso nós fazemos, né? Isso é o nosso dia a dia. Nós não temos condições de ir atrás para saber se aquele rapaz já brigou anteriormente ou não. Olha, nós fizemos uma investigação, ele teve uma briga em tal bar, outra em outra. Porque então isso vai construindo a personalidade, vai melhorando, inclusive, a força para dizer se ele foi com desejo de matar, se não foi, se foi premeditado, se não foi. No caso, o desejo de matar restou evidente pela própria conduta dele, né? Ali não seria tanto, mas seria mais para desenhar a personalidade e a conduta social, que permitiria ao juiz exacerbar a pena para sair do mínimo e atingir um patamar mais elevado. Entendi.
Bom, do caso do né? Jean Paiva, acho que a gente viu por agora tem que esperar esses anos. É uma tristeza para a família, Sim, imagino. foi assim, a entrevista que eu vi do pai foi algo que realmente me deixou extremamente impactada, como de todos os pais que comparecem aí no programa e são entrevistados por ti. Mas, assim, a afeição dele, né? É que a gente percebe um homem que começou como um protético, que depois conseguiu fazer uma faculdade de odontologia, progredindo na sua profissão, que dá condições aos filhos para que eles também adotem a mesma profissão como meio de vida deles, para que herde dele aquilo que ele construiu, olhando para os filhos, né? Então eu vejo assim uma derrota muito É grande, uma, essa perda, é né? aquela coisa, ele não tem um lugar que não o lembre, porque assim, ele, em casa ele lembra do filho. Ele vai para o trabalho, ele lembra do filho, porque era para o filho estar lá. A diferença é assim, se ele fosse o filho dentista e ele fosse professor de matemática numa universidade, naquele momento, pelo menos, o seu filho não faz parte. Então, Sim, talvez ele não seja a sua primeira memória. Que percebe-se muito no pai do Jean é que o Jean é a memória imediata dele o dia inteiro, o sim. tempo inteiro, porque eles estavam construindo juntos, porque queriam um plano juntos, uma Sim, era um vida juntos. sonho dos Ter a dois, né? clínica de pai e filho. Isso, o meu dentista é assim, o Sim, meu dentista é o pai e o filho. o meu Você até também. conheceu aqui em São Paulo. Então Sim, eu vi isso, eu era do pai dele, paciente. Eu vi o Dr. Márcio começando daí ele virou dentista, eu fui para ele. Só que é uma clínica familiar, uma clínica de pai e filho. Imagino que para o Dr. Tomoto, se o filho não tivesse, seria a derrota da vida, porque sim, ele não teria espaço para não ver, para viver um pouco sem a dor. E eu acho que sim, no caso do pai do Jean, a dor é constante, porque sim. todo momento se E relembra está que ele tinha que estar lá. estampado. Tá Está no semblante, estampado no tá no rosto o olhar. sofrimento Tá, dele. eu E outra coisa que é bem interessante, assim, dos seguidores, né, do canal, é também perceberem. Muitos casos são levados ao canal que são assim problemas familiares, né? Então, muita violência doméstica, onde existe uma construção e que acaba se chegando àquele resultado, às vezes até uma tragédia sim. anunciada. Mas o caso do Jean, a gente via muito isso em plenário, é aquele caso em que, meu Deus, está tudo bem, ele não tinha inimigo, ele não tinha desafeto, ele estava num local que não oferecia risco, Sim. e de repente um pai receber essa notícia, não que não seja doloroso para o pai daquela mulher que tinha um relacionamento ruim no Sim. casamento, que era agredida, que ia chegar naquele desfecho. Mas o impacto dessa É o crime notícia sem lógica que eu chamo. tem lógica. É que nem a Beatriz Angélica, que eu ainda vou fazer aqui, que eu entrevistei já a Lucinha, já entrevistei o Sandro, vou reentrevistar eles em breve. É assim, eles estavam na festa de final de ano da escola, onde o pai é professor e a filha mais velha ela estava se formando. Estava no ambiente seguro, no ambiente E onde controlado, a no filha ambiente pequena, onde conhecido, ela onde a estudava filha pequena também. estudava e o filho do meio estudava, onde as primas estudavam, num ambiente seguro, controlado e tranquilo, numa festa de fim de ano da escola. A menina pede para a mãe, posso beber água? Ela fala, vai e volta logo. Ela vai, toma água e nunca mais volta. E quando encontra a menina, ela está com 35 facadas dentro de um quarto. É a destruição da destruição da destruição, porque você olha e fala assim, o que aconteceu? De onde saiu? Que é É o como mesmo que é a você ligação ser do... atingido por um raio na praia numa manhã em que o céu está limpo e não há nenhuma É, nuvem. é você levar um Porsche nas costas e todo mundo... ainda que o Porsche, vão falar aberto, pode ser acidente, você pode até querer discutir que foi um crime de acidente do Porsche. Beleza, agora, do Jean Paiva e da Beatriz Angélica, é o crime pela É maldade inusitado, por ela né? inteira. É, Que é, é te arrancar alguém por nada. Porque é. você não tem ligação nenhuma entre autor e Sim. vítima.
nenhuma. Nunca tinham se visto, não sabiam da existência. A vida deles se cruzou naquele dia, Naquele naquele segundo. momento. E até o momento da facada, sei lá, da canivetada, como é que fala? O Jean não fazia nem ideia de que esse Paulo existia. E talvez nem o Paulo fizesse ideia do Jean. Até eles estavam no mesmo ambiente sem se ver. Exatamente. A Rebeca perdeu um amigo Rebeca de é a faculdade. Rebeca é filha da doutora Solange. Perdeu um amigo na faculdade porque eles estavam numa balada e, por um motivo X, um rapaz que ele nunca tinha visto, com quem ele nunca tinha falado, que não fazia parte da vida dele, pegou um copo e desferiu contra o pescoço desse amigo da Rebeca. Esse copo acabou cortando a carótida ou a jugular, não sei qual, e ele morreu. Era amigo de sala. Esse idiota do copo foi preso? Ele foi condenado por homicídio culposo. Culposo? Culposo. Você ficou nada, nem foi pra cadeia. Culposo. Nada. O pai era um médico que morava em Marília, veja a semelhança do Jean, que estava em Marília, era professor na faculdade de medicina de Marília, estava lá e ele toma conhecimento da morte do filho. Que foi numa boate por um copo, não é nem que assim o teto caiu. Não. A ação de uma outra pessoa tirou seu filho para sempre. A ação de uma outra pessoa que ele teve um encontro que deve ter durado 20 segundos. Nossa. 20 segundos. Em 20 segundos, a vida dessas duas pessoas se cruza. Só que e uma delas se torna um assassino e a outra um cadáver. O que foi que aconteceu com o Jean Paiva? Solange, Exatamente. minha querida, é sempre um prazer conversar com você. Amo você, você sabe disso, adoro falar que eu te amo. E eu estou já com saudade para a gente conversar de novo em breve. E daqui a pouco a gente tem mais Solange aqui, com certeza. Então, tá bom, querido. Para mim também é sempre muito prazeroso. E o amor que eu sinto por ti, sabe que é imenso. Obrigado, é o meu irmãozão. Obrigado, minha querida. Um beijo grande. Um beijo, querido.